Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é: Deus tem nome? Será que Deus realmente tem um nome? Tem sentido? Será que tem sentido Deus ter um nome? Ou ainda a pergunta: quem foi que deu nome a Deus? Quem foi que deu um nome de homens a Deus, né? Eu já há algum tempo eu tenho acompanhado em vídeos no YouTube vários grupos, né, ou vários canais onde eles dizem saber o que eles chamam de o verdadeiro nome de Deus. E é como se a premissa fosse a seguinte: se eu sei o verdadeiro nome de Deus, logo eu sou o portador da verdade, ou eu tenho a religião verdadeira e tá todo mundo errado. Ou ainda dizem que o nome de Jesus é um impostor, que é uma blasfêmia, e que, portanto, o nome verdadeiro de Deus se fala em hebraico ou ainda em tupi e coisas desse tipo, né? O que eu tenho percebido é que grande parte desses grupos são grupos sectários, são grupos que visam criar uma nova religião. É como se, por eles acharem que o nome de Deus seja determinado nome, é como se eles dominassem a Deus, só que não perguntaram nada sobre Deus, o que ele acha a respeito disso tudo, né? Então, nesse vídeo, eu vou tentar aqui mostrar algumas situações, algumas bases, algumas fontes para saber se Deus ele realmente tem um nome, saber mais a esse respeito, né? Imagine que você tivesse um filho, ou que você tenha um filho, e o seu filho ele tem alguma necessidade, precisa de ajuda, e você, sendo um ser humano, pecador, você diga: não, eu só vou atender ao meu filho se ele falar o meu nome. Ora, os filhos não falam o nome de seus pais. Os filhos, eles chamam o pai simplesmente de pai. Ele diz pai, ou diz mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele não fala o nome do pai, né? E o pai reconhece, ele sabe quem são os seus filhos, ele entende o filho, ele sabe quem é o filho, né? O próprio Jesus, veja que o próprio Jesus, a gente vai ver isso na Bíblia, o próprio Jesus ele não se referia a Deus com um nome próprio. Jesus ele se referia a Deus, como nós falamos aqui no Brasil, Deus mesmo, Deus, ou simplesmente Pai. Então, vamos além disso, né, vamos supor que na situação atual, onde nós temos 200 sei lá quantas línguas no mundo, quantos dialetos no mundo, e Deus aparecesse para você e dissesse que o nome dele fosse, sei lá, Joãozinho. Você acha que todos os povos do mundo com diferentes línguas conseguiriam falar o mesmo nome corretamente? Conseguiriam falar exatamente a mesma coisa? Obviamente que não, porque cada língua tem suas regras gramaticais, tem uma forma de pronunciar determinado fonema e por aí vai, né? No mínimo eles mudariam a escrita. Por quê? Porque para se falar um fonema em determinada língua é preciso seguir uma regra gramatical
é preciso ser inteligível, a pessoa tem que entender o que se está escrevendo e por aí vai, né? Então vamos tentar analisar um pouco essa questão de nomes, né? Eu vou apresentar aqui, vamos ler um pouquinho da Bíblia para ver se condiz como é que eu vou dizer, uma obsessão pelo que se acha ser o nome de Deus. Então vamos ao texto bíblico. Eu estou aqui em Gênesis 5, 26. Gênesis 5, 26 diz o seguinte: E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Em Gênesis 5, 26, portanto, se começou a invocar o nome do Senhor. E eu faço uma pergunta ao meu querido espectador. Você acha que em Gênesis 5 se falava qual idioma? Será que era o hebraico? Será que era o tupi? Né? Eu lamento informar, mas quem acha que é o hebraico, quem acha que é o tupi, ou quem acha que é uma outra língua dessa vertente, né? Infelizmente se enganou. Por quê? Porque até o que se sabe hoje em dia, a primeira civilização da história é a civilização suméria. Inclusive, foi essa civilização que inventou a escrita. Eu tenho aqui uma fonte, vamos a essa fonte. Eu estou no site da historiadomundo.com.br e ele diz exatamente o que eu disse. Vamos aqui. O povo responsável pelos primeiros templos e palácios monumentais, pela fundação das primeiras cidades-estado e provavelmente pela invenção da escrita são os sumérios, né? Os primeiros sinais escritos são pictográficos, de modo que podem ser lidos em qualquer idioma e não se pode inferir de que idioma eles vieram especificamente. Um pictograma para flecha, por exemplo, quer dizer flecha em qualquer idioma. Alguns séculos mais tarde, entretanto, esses sinais foram usados para representar valores fonéticos sumérios e palavras sumérias. O pictograma para uma flecha passa a ser usado para representar ti, a palavra suméria para flecha. O que isso significa? Que em Gênesis 5, 26, se existia um idioma, né, até onde a gente sabe que fosse falado naquela época, seria o dos sumérios. Então, se começou a se invocar o nome de Deus em Gênesis 5, ele não era o hebraico, não era o tupi, não era nenhum desses outros idiomas. Por quê? Porque a primeira civilização de que se tem notícia é a civilização suméria, que é a civilização que inventou a escrita, que sabia astronomia, que sabia agricultura e um determinado número de conhecimento, né? Tinha um conhecimento muito avançado de muitas coisas. Então, se alguém quiser falar o nome que ele acha que é certo de Deus, já estaria errado só por isso aí. Porque, como eu disse, volto a repetir, o idioma mais antigo, a primeira escrita, não foi o hebraico nem foi o tupi, foi o sumério. Mas vamos continuar, né? Para quem não sabe, e para quem acredita na Bíblia, segundo a própria Bíblia, no início se falava apenas um idioma. Esse idioma, volto a dizer, não é nem o hebraico nem o tupi. E os idiomas vieram a surgir, segundo a narrativa bíblica, após a destruição da Torre de Babel. Após a construção da Torre de Babel.
como nós veremos aqui. Gênesis 11:1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Para quem não sabe, Siná é a antiga Suméria. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Aí vamos continuar. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E veja, e o Senhor disse, o próprio Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então vejam que o próprio Deus, segundo a narrativa bíblica, veio e confundiu a língua dos homens. Porque naquela época todos falavam uma mesma língua, provavelmente sumério, se for, pelo menos é o que se tem hoje, né? Que o povo mais antigo, o povo que inventou a escrita, foi o povo sumério. Então, era essa a língua que eles deveriam falar. E após eles quererem construir a Torre de Babel, o próprio Deus confundiu a língua deles. Vamos dar uma viagem agora até Mateus. Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Para quem não sabe, essa expressão Eli, Eli, lama sabactani não é hebraico e também não é tupi-guarani. Essa expressão, Eli, Eli, lama sabactani, é uma frase em aramaico. Durante quase 10 séculos, o aramaico era o idioma mais falado naquela região. Falava-se também o hebraico, que era mais restrito aos sacerdotes. Depois de algum tempo, o grego começou a ser mais difundido, como se fosse o inglês atual, uma língua universal, mas durante 10 séculos, praticamente, a língua universal daquele povo, incluindo os judeus, era o aramaico. E veja que o próprio Jesus está falando em aramaico. Jesus está falando Eli, Eli, lama sabactani, que é uma expressão em aramaico. E está falando Deus meu, por que me abandonaste? Exatamente como você aqui no Brasil, como nós em português falamos Deus. Mas se você para quem não está satisfeito ainda, quem não estiver satisfeito ainda com esses argumentos, vamos ver qual é o nome que Deus diz a Moisés. Vamos ver. Bom, primeiro que se Moisés pergunta o nome de Deus é porque ele não conhecia. Mas vamos analisar direitinho. Em Êxodo 3:14, Êxodo 3:13, primeiramente, né? Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Bom, veja que Moisés não sabia o nome de Deus. Nós já vimos que em Gênesis 5 já se invocava o nome de Deus, e que deveria provavelmente ser o sumério. Não era jamais o hebraico e nem o tupi, como alguns defendem, né?
E agora em Êxodo 3:13, Moisés confessa que não sabe o nome de Deus. Ele pergunta: qual o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés, no versículo 14: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ora, eu sou, alguém acha que eu sou é um nome próprio? Será que você acha que eu sou é um nome próprio? Muitos estudiosos concordam que o que se imagina ser o nome de Deus, na verdade, é um verbo. É o verbo ser, ou o verbo existir, ou algo do tipo, que é exatamente o que está em português. Deus disse: diga a eles que eu sou o que eu sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Tipo, o nome não tem importância. Ou aquele que existe, aquele que me enviou a vós. Então foi exatamente isso que Moisés disse para se referir a Deus, né? Mas vamos continuar mais um pouco. Em João 8:58, Jesus discutia com os fariseus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes de que Abraão existisse, eu sou. E agora, Jesus é o mesmo Pai? Jesus está falando que ele é o eu sou. Então agora os estudiosos aí resolvam essa questão. Eu gostaria de fazer um adendo, que para quem se liga muito nessa questão de nome, né, de nome verdadeiro, né, veja que os fariseus da época de Jesus eram os estudiosos, eram as pessoas que tinham acesso aos livros, à alfabetização, e com certeza eram as pessoas que falavam perfeitamente o nome de Jesus, sabiam exatamente, né, as palavras, sabiam o nome de Deus, né, na época que Israel imaginava ser o nome de Deus, ou como se chamava o nome de Deus, e sabiam o nome também de Jesus. Mas veja que isso não impediu de Jesus chamá-los de filhos do diabo. Jesus falou, ele chegou ao ponto de chamar os fariseus de filhos do diabo. Veja que não tinha ninguém que soubesse mais o idioma, né? Ou alguém que soubesse mais o nome certo, a pronúncia, que é muito importante também, a pronúncia correta do nome de Jesus, do que os próprios fariseus. E, no entanto, isso não impediu que eles fossem condenados pelo próprio Jesus, né? Vamos continuar mais um pouco. Agora em Isaías 65, para aqueles que estão preocupados com o nome certo, né? Deus, por intermédio de Isaías, diz o seguinte: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então vejam que Deus, por intermédio de Isaías, fala ao próprio Israel, a um povo que não se chamava do meu nome, ou a um povo que não conhecia o meu nome. Mas eles não conheciam o nome de Deus? Mesmo assim, Deus fala: eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Porque Deus, Ele é Deus. Veja que Jesus falou: Deus meu, Deus meu. Deus não perguntou para ele qual Deus. Deus não perguntou. Deus sabe quando a pessoa está clamando por Ele, pedindo a sua ajuda. Vamos a mais um pedaço agora. Nós temos aqui também em Mateus 7:22.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, isso Jesus falando, né? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus amigos, não adianta você dizer que sabe o nome de Deus, do que você acha que é o nome de Deus, que isso você não vai dominar a Deus com um nome que você acha que é o correto. No máximo, você vai conseguir criar uma nova religião, você vai conseguir criar um novo grupo sectário para iludir pessoas de que você tem a verdade. Mas Deus, Ele não olha o exterior, Ele vai olhar quais são as suas atitudes e o que você tem no coração, né? Quais são as suas práticas, né? Veja que o próprio Jesus, você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia Jesus falando qual era o nome de Deus. Como Jesus se relacionava, como Jesus falava com Deus. Ele falava exatamente como você aí, como eu aqui no Brasil. Ele falava Deus, ou como nós podemos ver aqui na Bíblia, em Mateus 12, versículo 25, Jesus falando, naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então veja que o próprio Jesus, ele se referia ao Pai, ao Criador dos céus e da terra, como Deus, ou simplesmente como Pai. Ok? Eu espero que esse vídeo esclareça essa questão. Isso aqui também não visa ser a última palavra, mas eu peço que todos analisem, tirem as suas próprias conclusões e fiquem em paz, sejam livres, né? Deus sabe quem você é. Quando você fala Deus, quando você fala Jesus, Deus sabe que você não está se referindo ao Jesus da esquina ou a um Deus que você não imagina, um outro Deus qualquer. Deus, Ele é Deus e Ele conhece o coração de todos os homens. Muito obrigado a todos e até a próxima.